Sejam todos bem-vindos ao programa Gabaritando Química no vestibular. Eu sou a professora Cacaso e estou aqui para mostrar estratégias para vocês gabaritarem Química no vestibular e no Enem. O tema de hoje é: liberte-se do medo de perguntar. Primeiro, que raio de medo é esse que gera nas pessoas aquele é melhor ficar com essa dúvida para mim do que sair perguntando? Esse medo ele é gerado pela insegurança de achar que existe de fato perguntas ruins ou perguntas bobas, perguntas que não agreguem. Mas a questão é que, galera, se vocês estão com dúvidas, significa que vocês precisam perguntar, não é? Significa que alguma coisa nesse contexto do que você está estudando não ficou claro. E se não ficou claro, você não tem uma compreensão total do conteúdo. E sem isso, a gente não consegue resolver todos os exercícios que aparecerem, certo? Bom, qual é o grande problema das perguntas idiotas? O grande problema das perguntas idiotas, das perguntas bobas, é que, na verdade, as pessoas acreditam que elas sejam idiotas, né? Elas são extremamente importantes. Às vezes, as pessoas acham que é assim: mas eu vou perguntar alguma coisa tão simples, alguma coisa que eu deveria saber, eu vou perguntar como que se faz uma soma. Como eu faço esse número mais aquele? Bom, se isso está te impedindo de resolver aquele exercício, se isso está te impedindo de conseguir entender esse conteúdo, você vai perguntar sim. Porque se isso não ficou claro para você, tem alguma coisa que envolve isso, ou muitas coisas que envolvem esse conteúdo que é simples e bobo, que você deveria saber e que você não sabe, que vai estar empatado assim no sentido de não vai ter progresso, porque você vai ficar com medo de fazer a sua pergunta boba, entre aspas. Né? Então o grande problema das perguntas bobas não são de fato problemas com as perguntas bobas, é o problema de você não fazê-las, né? Quando você não faz as suas perguntas, por mais idiotas que elas pareçam, você vai ficar com um fundamento, porque geralmente as perguntas idiotas são de coisas mais fundamentais, mais básicas, mas que você deveria ter estudado faz tempo, e que por algum motivo você não sabe, e você não pergunta, e tem um monte de assunto que vai depender dessa questão que você não me perguntou, né? Então, o que de fato essas perguntas idiotas são as perguntas geralmente que as pessoas acham que, nossa, isso eu já deveria saber há tanto tempo, sabe? Eu deveria saber fazer uma multiplicação há tanto tempo, eu deveria saber o que é átomo há tanto tempo, eu deveria saber o que é a diferença entre um fenômeno químico e um fenômeno físico, desde o começo que eu comecei a estudar química. E aí chega lá na frentão, em termoquímica, lá na frentão, em equilíbrio químico, e eu não consigo entender aqueles conteúdos porque eu fico com medo de perguntar algo que eu deveria ter aprendido há muito tempo. Ou às vezes a gente nem sabe real qual é a nossa dúvida naquele assunto mais pra frente, né? Naquele assunto mais elaborado, né? Só que a gente sabe que tem alguma coisa de errado, que a gente não tá entendendo. E quando a gente deixou lá atrás de fazer uma pergunta idiota, entre aspas, a gente deixou de entender aquele fundamento que a gente precisava agora, lá na frente. Então, o grande, maior problema de todos das perguntas bobas é justamente as pessoas não perguntarem por acharem que elas são bobas. Não existe pergunta idiota, não existe pergunta boba. Mas tem aqueles conteúdos, Cacaso, que eu deveria saber já. Eu já tô aí, prestando vestibular, prestando Enem, me formando no ensino médio e não sei uma coisa tão boba que é fazer uma conta tão simples, ou que é estrutura da matéria, a diferença entre átomo e molécula, sabe? Uma coisa, entre aspas, tão simples, mas que você precisava tanto daquilo para entender todo o resto e você deixou passar por ser uma pergunta boba, que daí quando chega na hora de você pôr na prática esses conteúdos que você deixou passar porque eram perguntas bobas, você não sabe.
E aí você fica com um monte de matéria que você acha que é difícil agora, mas que sua dificuldade vem de coisas que era fácil de ser solucionado, e por isso que as perguntas parecem tão bobas, tão sem sentido você fazer, era algo que você devia saber, mas justamente por você, como você deveria saber, você não faz essa pergunta. E aí você não entende o resto do conteúdo, entende? Muitos dos alunos criam uma certa cumplicidade comigo, justamente porque já vi vários colegas meus falando, puta, eu não acredito que X pessoa veio me perguntar aquilo lá que é tão básico assim, sabe? E às vezes falar na frente da galera, nossa, mas fulano, você não sabe isso, você deveria saber isso. Cara, tudo bem que a pessoa deveria, mas se ela não tá entendendo agora, porque ela não entendeu aquilo, é essencial que a gente explique novamente, né? Então alguns alunos acabam criando uma cumplicidade comigo, porque justamente eu acolhi eles naquelas perguntas que pareciam tão básicas, tão simples, de um assunto tão simples no mundo e que ele não sabia. E tudo bem não saber, a gente não aprende com a profundidade que a gente precisa, às vezes, os conteúdos, não é? Então tudo bem a gente precisar de uma ajuda em alguma coisa que estava lá atrás, né? O grande problema disso é quando a gente não pergunta, quando a gente não pede essa ajuda. Sem pedir essa ajuda e às vezes sem saber que a gente precisa dessa ajuda, a gente acha que o que a gente está estudando agora é um monstro de 7 cabeças e na verdade era para ser muito menos difícil se a gente soubesse esses fundamentos, né? Então, esse bloqueio, essa parede que a gente cria de não perguntar é um dos maiores problemas no nosso crescimento enquanto estudante, né? Pra gente ter os próximos conhecimentos, se a gente colocar um monte de barreira para não fazer as nossas perguntas, a cada dia vai ter mais coisa acumulada mal resolvida, né? Então, o grande problema disso tudo é realmente não fazer essa pergunta. E quando você acha que é melhor eu fazer essas perguntas? Tipo, eu insisto até o final desse conteúdo, eu tô aqui estudando termoquímica. E aí é melhor eu insistir até o final da termoquímica, para depois voltar e perguntar qual que era a diferença mesmo entre fenômeno físico e fenômeno químico, ou é melhor eu já parar agora e perguntar? Velho, o quanto antes você parar e perguntar, melhor vai ser. Porque se você tentar assistir a aula de termoquímica até o final, sem saber a diferença entre fenômeno físico e químico, você vai ter que reassistir essa aula de termoquímica. Então, buguei em algo que era mal simples, que era lá, do passado, que eu sei que era uma coisa muito básica, mas eu não sei. Pede ajuda, volta naquela videoaula do passado que você tem a dificuldade, que você viu que de repente na hora eu achei que eu entendi, mas quando eu precisei desse conhecimento eu não entendi tão bem. Então, volta nesse assunto, revê a aula, pede ajuda, faz exercício de novo. E aí, ou se não, procura seu resumo e fala, puta, por que será que eu não entendi direito isso? É mesmo, olha que simples, era só eu lembrar que fenômeno químico tem uma mudança na estrutura molecular da minha substância e fenômeno físico só no estado de agregação da molécula, de agitação das moléculas. Então, nossa, era só isso aí, ó, que beleza. Agora eu consigo voltar a estudar termoquímica. Do que você insistir até o final da termoquímica e quando acabar a aula você falar, vixe, não lembro o que era aquilo. Voltar, rever aquilo. Era mesmo, era só isso. E aí você volta, e o que tava falando na termoquímica mesmo? Então, tipo, de qualquer forma você tem que voltar do zero à termoquímica, que você pare agora, volte nos seus conceitos mais básicos, que você acha que eram bobos e que você não deu tanta importância. E aí, depois que você tirar suas dúvidas, você volta a estudar o assunto atual. Nossa, Cacaso, mas era uma pergunta tão idiota. Desculpa, ficou até sem jeito. Mano, sem essa. Ninguém tá aqui pra julgar ninguém. Ninguém vai esfregar o dedo na cara e falar, olha como você você não entendeu isso daqui que é tão básico. Mano, quem faz isso não tá ali pra ajudar, né? Então vamos tirar isso da cabeça, que não existe essa pergunta idiota, essa pergunta que que ridículo, né? Uma dos grandes
ganhos que a gente tem com a tecnologia, com estudar online, é justamente o anonimato, né? Então, às vezes as pessoas não perguntam numa sala de aula porque tá todo mundo ali, né? Tá todo mundo olhando e quando a pessoa perguntar, todo mundo vai fazer assim: oh, olha, ela não sabe, né? E no online não, né? Você manda um inbox, um direct, uma mensagem privada pra pessoa e a pessoa vai tirar sua dúvida. Tirando, né? Você não precisa se expor. Existe uma grande diferença entre você tirar dúvidas e você se expor, né? Apesar de muita gente acreditar que é a mesma coisa, tá bem distanciado e no mundo online então tá muito melhor. Então tira essa ideia de que a pergunta é idiota, de que a pergunta é básica, de que você deveria saber isso. Ai, como eu vou perguntar uma coisa tão inicial? Meu, para que tá feio, não tá legal, né? Vamos começar do começo essa discussão e vamos entrar no consenso de que, velho, não existe a pergunta idiota. Se você tá achando que é idiota, é porque você não entendeu o que tudo é importante, né? Que até as coisas mais simples vão ser usadas lá na frente. E esse, por exemplo, é um dos motivos que a gente tem que estudar. Algumas coisas que não caem exatamente daquele jeito no vestibular, mas que precisa ser utilizado para as coisas que caem, né? Por exemplo, outro dia eu tava conversando com um aluno e eu falei, meu, dá importância à orgânica. Ai, eu não gosto de orgânica. Meu, mas dá importância, porque por ano, por vestibular, cai 1, 2, 3 questões de orgânica. Não vamos deixar passar essas questões. Ah, então eu vou começar a estudar por orgânica. Velho, calma, não, também não é assim. Tem um monte de fundamento que a orgânica vai usar, sabe? Um monte de conceito que você deveria ter estudado antes. Então não dá também pra gente focar naquilo que parece que cai mais e esquecer do resto, né? Então, as coisas que parecem bobas não estudar. Pelo contrário, as coisas que parecem bobas, elas vão ser muito úteis para fundamentar as coisas um pouco mais complexas, né? Então, não deixe passar suas perguntas bobas, por mais tontas que elas pareçam, tá? Ainda assim, mesmo quando eu faço todo esse discurso para as pessoas, quando eu conto tudo isso, ainda assim, depois de ouvir eu falar tudo isso para eles, tem aluno meu que continuava com esse negócio de não vou perguntar, velho, era uma coisa muito básica, né? Não vou perguntar sobre distribuição eletrônica, era muito ridículo. Passou há muito tempo, isso foi dado no começo do ano e eu vou perguntar agora? Não vou perguntar. E aí eu descobri que eu tive que correr muito atrás dos meus alunos falando: ô gente, então, ó, isso daqui vai usar aquela distribuição eletrônica, vocês lembram? E ficava aquele silêncio. Meu, se vocês não lembram, tá tudo bem. A gente volta com uma revisão rapidinha e bola pra frente. Quem ficou com dúvida daquilo pode tirar. Se vocês estiverem com vergonha de falar que não entenderam, me chama no corredor no fim da aula, né? Então, esse me chama no corredor, me chama no fim da aula, me manda no inbox, me manda no privado, me manda no direct, foi um recurso muito importante que eu encontrei para que meus alunos se sentissem à vontade de me perguntar, né? Porque às vezes na frente de todo mundo, naquela aula online que a gente faz, que tá todo mundo ali presente no encontro online, ai, mas eu não vou perguntar isso, né? Ou senão às vezes não é nem que acha que vai ser exposto, mas tipo, a Cacasa tá explicando sobre essa outra coisa, né? Eu não vou interromper a explicação dela pra perguntar isso que já foi lá atrás. Tudo bem, você tem esse direito e é até melhor que você não interrompa a explicação. Mas, se você não entendeu, você tem todo o direito de falar, ó, no fim da aula ou no privado: Cacasa, não entendi, velho, me ajuda aí que, ó, aquela tal coisa, fiquei com dúvida nisso, né? Às vezes é questão mesmo de você olhar uma revisãozinha rápida, pegar um resumo ou um mapa mental e falar: puta, era só isso aí, ó, que simples, simplificado o negócio. Você já viu todo o conteúdo, né, a aula em si, toda a explicação teórica e tudo mais,
E aí depois você só precisou de um... Era isso mesmo, cara, que tava faltando, sabe? Tipo, quando você coloca açúcar no café e você fala, era só isso que faltava? Então, era só isso que faltava, velho. Né? E uma coisa que ia te atormentar no sentido de colocar várias dificuldades a mais no seu aprendizado, você tirou em questão de 5 minutos. Né? As questões bobas, inclusive, são as melhores que a gente tem, porque a gente consegue solucionar um grande problema num tempo curtinho, né? Num período muito curtinho, porque por ser simples, por ser bobo, é algo muito fácil de ser explicado, né? Então, essa ideia de fazer as perguntas de maneira anônima ajuda muito, muito mesmo. E isso traz uma segurança e um aconchego de não precisar enfrentar o olhar de todo mundo que tá na mesma turma, no mesmo encontro virtual, no mesmo, enfim, whatever, de te olhar com aquela cara de ah lá, que bocó, não sabe isso, né? Então é muito importante isso, velho, de verdade. Muitos alunos meus só conseguiram, muitos alunos e muitas turmas, né? Porque parece que quando um aluno cria coragem, o grupo inteiro se fortalece, né? Na verdade, quando você, adoro essa frase, quando você empodera não tem como você ser empoderado sozinho, né? Quando você, o empoderamento tem que ser o grupo todo. Então, tipo, quando você consegue mostrar isso para uma turma toda, tanto a galera que tem mais dificuldade quanto a que não tem, tá mais disponível, tá mais forte, fortalecido pra falar, não, beleza, ó, eu entendi, vamos lá, me ajuda que isso aqui tá zoado, né? Então, ou senão às vezes, parece que é uma curiosidade tão nada a ver e é algo do nosso dia a dia que vai fazer a gente ter uma conexão melhor com aquele assunto, né? Então, não tira isso da cabeça. Por favor, não fica com essa crença de que realmente existe as questões bobas e as questões que não devem ser perguntadas, sabe? Para com isso. É óbvio a necessidade de eu ter essa conversa com vocês, né? É muito... Tá muito na cara, depois de eu ter falado tudo isso, que isso vai atrasar demais o seu aprendizado, né? Que guardar essas dúvidas para vocês, essas questões mal resolvidas, vai trazer uma perda gigantesca, né? Em todo o processo do aprendizado e em todo o processo de estudo, né? Então, eu achei que esse vídeo era um dos vídeos mais importantes e uma das coisas que eu mais gosto de conversar com os meus alunos, porque eu acho que isso, cedo ou tarde, sempre bate no coração dos alunos, né? Isso eu digo até por mim, né? Quando eu tô num curso, independente do que seja, até me bate aquele, putz, que pergunta mais idiota que eu vou fazer, né? E no fim, às vezes até um pouco, né, envergonhada e tal, mas no fim eu sempre falo com a professora, tipo, olha, desculpa interromper e fazer essa pergunta que talvez seja básica, mas eu acho que eu não tô entendendo aquilo outro, que eu acho que é o que você tá tentando usar agora, né? E aí, às vezes, nem o professor tinha parado pra pensar de que, nossa, eu esqueci de chamar a atenção da turma que isso daqui usa aquele fundamento, né? Então, é importante fazer mesmo, de verdade. Faz muita gente criar conexões com os conteúdos anteriores e ou solidificar também o conhecimento junto com você, né? Não guarda isso só pra você, não, porque ainda que no mundo online, mas eu tô fazendo no privado e a resposta vai ser só pra mim, né? É muito importante, cara, pra todo mundo. Todo mundo sai ganhando com as questões. Questão de qualquer nível, né? Sejam elas as de conhecimentos mais básicos, conexões com as coisas do dia a dia, ou com alguma coisa que você já viu, né? Com, tipo,
Eu tenho muitos exemplos em aula de coisas relacionadas à comida, coisas relacionadas a produto químico que a gente usa, né, do nosso dia a dia, que ajudam a fazer as conexões. Às vezes as perguntas tontas, entre aspas, são essas conexões, né, de puxa, mas isso que você está falando não é, por exemplo, que a gente usa para secar mais rápido o esmalte, sabe? Algumas coisas que parece que é uma pergunta boba, mas que faz uma conexão super íntima com o seu dia a dia, que quando você for ler sobre aquilo de novo, você vai falar, putz, era aquilo, olha, você vai conseguir lembrar com mais facilidade, né? Então, bom, quanto perguntas também mais sofisticadas e mais complexas de, por exemplo, às vezes você viu uma reportagem que a indústria farmacêutica está usando não sei o que, e aí você quer perguntar, mas aquela função orgânica não é justamente essa tal de cloroquina, né? Então, tipo, você consegue associar as coisas ao que você está estudando. Isso é muito fantástico, isso é muito bom para o nosso próprio aprendizado e crescimento, sabe? E às vezes nem a gente se atenta a isso, né? A gente enquanto professor. Então é muito importante, velho, de verdade. Para com essa bobeira de pergunta idiota, que elas não existem, né? Os melhores que mais me ajudaram no sentido de dar uma aula melhor, de explicar melhor um assunto, foram alunos que me fizeram perguntas. E às vezes não. A melhora da minha forma de ensinar sempre veio com Cacaso, eu não entendi direito isso. Aí eu mudava a forma de explicar. Cacaso, eu não entendi direito ainda. E aí eu fui encontrando a melhor forma que conseguisse atender a maior diversidade de alunos que a gente tem numa turma, né? Num grupo. Então, o tirar dúvidas, o não entender, o falar que não tá rolando pra você, sempre traz muito ganho pra todo mundo, pra quem tá ensinando, pra quem tá aprendendo, pra quem tá caminhando junto com você nesse estudo, sabe? É muito bom mesmo. Às vezes, e até por timidez, por uma série de coisas, as pessoas ficam com esse medo de fazer a pergunta, né? E tudo bem você ser tímido, só não deixa de fazer. Ah, mas eu tenho vergonha. Manda por e-mail, manda por inbox, manda no direct, sabe? Manda em lugares que ninguém vai ver. Só mande de um jeito que eu saiba que é você, porque eu preciso te responder, né? Então, mas manda, sabe? É essencial. E sem tirar nossas dúvidas, sejam elas menos bobas ou mais bobas, entre aspas, vai fazer a gente solidificar melhor nosso conhecimento. Nosso conhecimento não pode ser de maneira nenhuma superficial. Um conhecimento que a gente conheceu, que a gente entendeu, que a gente viu só numa videoaula, que a gente viu só em um material de apoio, em um livro, sabe? Sem colocar em prática, sem questionar, sem associar as coisas do cotidiano, sem conversar com alguém sobre. Se não rolar isso, velho, seu conhecimento não vai ser forte. Ele até pode existir, mas não com a mesma força que teria se você tivesse feito essas outras coisas, entende? O questionamento é uma das grandes coisas que a gente tem para conseguir internalizar as coisas, né? Então, quando eu questiono sobre determinado assunto, e aí, ainda que a resposta venha de mim mesmo, ou da minha pesquisa, né, ou do que seja, quando a resposta chega, ela é muito mais forte do que se eu só tivesse lido aquela informação da resposta, né? Então, é muito importante o questionamento. Questionamento do outro, questionamento de si mesmo, questionamento do que você está lendo. Além do questionamento também a aplicação, né? Que quando a gente resolve exercício, o conhecimento, ele passa de uma informação para uma ferramenta, entende? A informação tipo
o que você viu, a foto. Ela passa da foto para algo que você realmente usa, né? Então, e quando você usa, às vezes no começo você passou da videoaula que você viu como fura a parede pra aplicação de, eita, e agora? Será que eu tô segurando a furadeira certa? Certo? Né? Será que tá alinhado? Será que é assim que faz? E todos esses serás também fazem parte das dúvidas. Às vezes vale a pena a gente tentar e ver que, poxa, era assim, beleza. E às vezes, mano, deu muito ruim, deu errado, velho, vamos ver o que tá acontecendo, porque não é assim não pode ser, né? Então a aplicação é uma das coisas extremamente importantes também no nosso caminho de aprendizado, né? Uma coisa que meus alunos vira e mexe falavam, né, antes de eu ter essa consciência que eu preciso ter essa conversa, e preciso ter essa conversa com frequência, porque depois de um tempo a galera acaba esquecendo ou achando que essa informação que eu dou nessas conversas não é vitalícia, né? Então, uma coisa que eu costumava ouvir antes de ter essas conversas com os alunos é: ai, mas tal pessoa tem muita dificuldade nisso, porque, ai, você já viu o tanto de pergunta que tal pessoa faz? Mano, e você? É claro que eu não falava assim pra pessoa, né, pra quem tá conversando comigo, mas tipo, e você às vezes que tem perguntas também e não faz, porque você tem medo de ser julgado como ela, como você julga ela, você tem medo de se expor. Velho, as pessoas que mais perguntam são as que mais aprendem, né? Então se você tem um canal pra fazer pergunta, o que você tem, o que eu repito em todo fim de vídeo, 100%, não teve nenhum vídeo que eu não falei isso. Se tiver dúvidas, manda aí nos comentários, no direct, no Messenger, né? Porque eu quero que vocês façam perguntas. Quanto mais perguntas, mais conhecimento para vocês. E quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente consegue mandar bem na prova. E esse é nosso objetivo, afinal, não é? A gente não quer, sei lá, a gente não tá aqui pra passar de ano, a gente não tá aqui pra mostrar isso pra alguém. A gente quer mandar bem na prova, a gente quer passar numa boa universidade. Então, quanto mais a gente perguntar, mais a gente questionar, mais a gente conversar sobre, mais resultado positivo a gente vai ter. Contato direto, né? Tipo, videochamada, encontro virtual, sala de aula física, né? Essas coisas que eu tô de fato ali olhando pra cara das pessoas. Os alunos até me falam: nossa, como você fica nervosa quando você fala disso, né? Caso dá uma exorcizada aí que grudou o bichinho do nervoso aí em você. Mas é porque realmente eu fico muito incomodada, eu fico muito chateada. Eu não consigo mais me conformar em como as pessoas aceitam que as perguntas não devem ser feitas, né? Em como as pessoas aceitam que não devem questionar o que está sendo dito para você, como as pessoas aceitam que fazer pergunta é coisa de gente burra, de gente que não tem inteligência. Eu não consigo entender o porquê as pessoas acham isso, entende? Porque isso é o oposto, é justamente o contrário. As pessoas que vão se dar melhor nas provas, no Enem, no vestibular, são as pessoas que mais perguntaram, que mais tiraram dúvidas, que mais, entre aspas, encheram o saco dos professores. E a gente tá aberto a isso, a gente quer ajudar vocês, a gente tá aqui pra isso, né? E aí as pessoas falam: ai, mas a minha pergunta é tão idiota. Mano, fico nervosa. Pronto, desabafei. Tinha que contar isso pra vocês. Porque eu não tenho como me conformar. E vai ser frequente vocês ouvirem eu falar isso. E em todo vídeo eu vou falar mesmo. Se vocês tiverem pergunta, dúvida, questionamento, angústia, frustração, pra vocês me mandarem. Porque o que mais me incomoda é a galera que tem um problema que eu posso ajudar, que tem uma dúvida que eu posso tirar,
que tem, sabe, tudo isso e não fala, e não pede ajuda. Cara, para de achar que é fraqueza pedir ajuda. As pessoas mais fortes são as que mais são ajudadas. Aí, voltando à história, sempre quando eu tenho essa conversa com os meus alunos, aí eles acalmam o coração e ficam se sentindo com um aval, né? Então a partir de hoje, ufa, graças a Deus eu posso perguntar minhas perguntas pra Cacauso, né? E, gente, vocês sempre puderam e sempre vão poder. Tem ex-aluno meu de muito tempo que brota do além e fala: Cacauso, me ajuda, olha, eu tô com isso, eu não tô entendendo. E eu ajudo, eu tô aqui pra isso. É por isso que eu me tornei professora, né? E é uma das grandes satisfações da minha vida, sabe? Ajudar as pessoas, tirar dúvidas. Inclusive, outro dia eu tava até brincando com um desses ex-alunos que me pediu ajuda, né? Hoje tá na faculdade, tá fazendo agronomia na Unesp. Veio me pedir ajuda. Ai, Cacau, me ajuda, não sei o que, porque eu tô com uma lista super difícil e tal. E aí eu fui lá e ajudei ele. E aí ele falou assim: nossa, esse conteúdo era mó básico, né? Eu lembro que eu devia ter aprendido isso faz muito tempo, porque ele já, né, tá em agronomia lá avançado. Aí eu falei: cara, e por que você nunca, né, tirou dúvida sobre isso se você sabe que você deveria ter aprendido isso? Eu achei que era muito bobo. Tipo, achou que era muito bobo. Agora lá na frente, tá, ó. Por quê? Porque não tirou suas dúvidas. Mas tudo bem, cada um tem seu tempo de entender isso também. Só que agora que vocês sabem, não perde mais tempo com isso, velho. Não fica martelando algo, tentando resolver sozinho se você acha que tem alguém que pode te ajudar, né? Peça ajuda, a gente tá aí pra isso. Eu me coloco à disposição todo fim do vídeo real. E essa disposição não é só pra esse vídeo, pra esse assunto. O meu colocar à disposição é um convite vitalício, sabe? Eu não vou ficar... Na verdade, eu vou sim ficar todo o vídeo te perguntando. Mas você tem todo o direito de, quando você quiser, e quando aparecer uma dúvida, uma angústia, qualquer coisa que você precise de ajuda, você pedir ajuda de fato. Porque é pra isso que eu tô aqui, beleza? Nós, professores, estamos aqui tanto para dar aula, para ensinar e tudo mais, quanto para ajudar de fato vocês encontrarem o seu caminho de aprendizado, quanto tirar todas as dúvidas e questionamentos que vocês têm, todas as curiosidades que vocês levantam. A gente vira professor porque a gente realmente quer ajudar vocês. Então, pelo amor de Deus, pergunta. E de novo, chegamos ao fim do vídeo e eu vou falar novamente. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, angústias ou frustrações, manda nos comentários. Manda no direct @professora Cacauso, manda no Messenger, manda nos comentários do YouTube que eu vou responder vocês, tá certo? Não existe pergunta idiota, a pergunta mais idiota do mundo e mais boba é aquela que você vai guardar pra você e você vai se lascar porque você não perguntou. Pronto, passou. Obrigada por ter ouvido o meu desabafo até aqui. É muito importante, aceite isso dentro do seu coração. Pergunte sempre que for necessário, sempre que surgir qualquer dúvida, pergunte, tá certo? Toda terça e sexta fica disponível vídeo novo nos canais Instagram, Face e YouTube da professora Cacauso. Qualquer coisa é só me mandar. Até a próxima. Beijinhos.